Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo explicativo sobre a TRG e como funciona todo o protocolo, o passo a passo desta terapia maravilhosa. Iniciando essa explicação, eu gostaria de deixar bem claro que a TRG ela é diferenciada porque ela atua diretamente na raiz de todos os problemas emocionais. Ou seja, como é assim? Me explica, por favor. Na verdade, o nosso inconsciente registra tudo o que acontece na nossa vida, desde a nossa vida fetal. Ou seja, desde que estamos no feto, né, na barriga mesmo de nossas mães. Já é possível se registrar. O nosso inconsciente, tudo, ele registra tudo. Ele registra 400% de tudo que fica armazenado no nosso software emocional, que é o nosso inconsciente, assim dizendo. E é muito interessante que depois, ao nascer, toda orientação que a gente passa de criança, 0 a 10 anos aproximadamente, tudo isso é a fase de mielinização, ou seja, é a fase de formação de caráter. E tudo que acontece, a criança, ela vê as coisas de uma forma geral, ela generaliza, ela não tem a capacidade cognitiva de discernir o que é certo e o que é errado. Então tudo fica registrado nessa época, e o que ela registra é o que fica guardado, e praticamente ela vai viver tudo aquilo que ficou registrado nessa época de milenização, de formação de caráter. Para ilustrar isso, eu gostaria de falar sobre como a criança generaliza. Um exemplo clássico, que é uma criança que vê um cachorrinho pequeno, um chihuahua, um pequenininho, aqueles pequenininhos mini cachorros, né? Ela entende, ela vai lá, passa a mão, fala au au, para vocês entenderem como funciona. Para ela, uau au. Põe-se um cachorro grande, um Rottweiler, um cachorro brabo, para ela entende como uau au. Ela não sabe diferenciar. Entenderam como funciona? Então, essas coisas que ficam registradas dentro da sua mente, nessa época, tudo passo a passo, tudo que ela aprendeu, que ela registrou, vai ser referência para o seu longo da vida. O que ela guardou na época da formação, daquela fase de inocência, mais ou menos, eu acredito um pouquinho mais, da inocência, que vai até os 7 anos, eu acredito que vai até aos 10 anos, dependendo da cognição de uma criança. Sabendo disso, por exemplo, outra coisa, as crenças limitantes acontecem muito nessa fase. Por quê? Muitos pais, quando a criança tem de 5, 6, 7, 10 anos, falam algumas coisas que fica registrado naquele momento. Você não vai ser capaz de fazer isso, você vai arrumar uma pessoa errada. Algumas coisas que os pais falam naquela época que causa um trauma ou um congelamento. Pode ser um trauma ou pode ser um congelamento que ficou guardado. Como fica armazenado dentro do nosso inconsciente, não consegue, a pessoa, a criança, vai carregar isso ao longo da vida. E muita gente não sabe que é isso que, às vezes, lá na fase adulta, vai te congelar, te travar para que você faça alguma coisa. E você sempre, como está armazenado, ela fica guardada. E às vezes te impede de fazer coisas que você faria. Também sabendo disso, e como que a TRG pode ajudar nesses traumas emocionais? Pode ser traumas emocionais, pode ser congelamentos, pode ser
vários problemas emocionais, que pancadas pequenas emocionais, pancadas grandes, como perdas, vários tipos de traumas, que eu imagino que vocês tenham conhecimento. São traumas diversos, coisas que o nosso inconsciente não conseguiu absorver. Ok, entendendo esse passo a passo, o funcionamento do nosso inconsciente, o que a TRG pode fazer? Porque normalmente você vai num terapeuta ou num psicólogo comum, normal, esse que nós temos hoje no mercado, eles vão fazer você falar, você fala dos seus problemas, você fica à vontade, você fala. Porém, a diferença dessa terapia nova é que ela vai no cronológico, ou seja, cronológico refere-se a tempo. Ela vai lá na sua menor infância, desde os 0 aos 10 anos, e faz um reprocessamento generativo. Reprocessamento generativo. Reprocessa esses fatos que ficou, a pessoa volta dentro dela mesma, a gente dá um tempo para ela fazer uma respiração de segurança e voltar na sua mente, a gente pede para que se feche os olhos. Por quê? Por que fechar os olhos? Porque se você tiver com o olho aberto, você simplesmente perde um pouco do foco, da atenção. Você se concentra voltando para dentro, mas também não é regra. Se quiser ficar com o olho aberto, se achar melhor, não tem problema. Mas é indicado que se feche para concentrar mais, que você vai voltar na sua mente. E por que da respiração? Essa respiração longa, prolongada, aspira e volta. Por que isso? Porque como a gente vai trabalhar com o nosso inconsciente, que é o nosso cérebro, essa respiração de segurança vai ajudar você, porque o oxigênio é o combustível do nosso cérebro, né? É lógico que tem outras químicas inerentes, porém, mas no momento que você vai trabalhar, você precisa fazer uma respiração de segurança, porque você vai mexer com a mente. Mas é tranquilo, é normal. Aí você volta lá nessa idade sua, né, de 0 a 10 anos, e faz um pior filme da sua, o que você viu, o que você registrou, o que seu inconsciente não conseguiu diluir, que o seu consciente absorveu, ficou guardado. É isso. O que não absorveu não é um trauma, ele simplesmente se diluiu dentro do próprio inconsciente. Mas quando aconteceu alguma coisa, pode ser uma coisa fatídica, ou uma simples palavra de um pai que te congela lá atrás. E é mais ou menos assim que funciona essa terapia, no cronológico. Depois, sabe-se também, de acordo com a TRG, que essas doenças emocionais que vão acarretando ao longo da sua vida, como exemplo, depressão. A depressão não é doença. A gente caracteriza, a TRG vê a depressão como um transtorno emocional. Para a TRG, depressão não é doença, é um sintomas, ou seja, é um conjunto de sintomas que faz com que você mude. É um transtorno emocional que vai acometido ao longo dessa fase, desde criança até os dias atuais, que vai acumulando. É uma pressão excessiva que acumula ao longo do tempo. Entendendo assim, você voltando na raiz, por que a TRG fala que você volta na raiz de todos os problemas? Porque você volta lá e reprocessa essa parte onde ficou o congelamento ou os traumas. E posteriormente, generativo. Por que generativo? Porque ela vai gerar uma nova percepção. Seria basicamente, de um jeito fácil de falar, você tira aquele software emocional ruim e troca pelo software emocional bom. Vai gerar em você essa condição boa. Vai simplesmente tirar. As pessoas falam, como assim? Voltando lá, você mesmo que vai fazer esse trabalho. O terapeuta vai somente conduzir você para que você te dê as dicas, as técnicas e os protocolos para que você volte lá tranquilo e resolva
Volte na raiz dos problemas. Normalmente, você vai voltar na ferida onde você foi congelado ou onde o trauma foi muito forte, causando assim essa percepção diferente. Você vai entrar lá e você fala, mas como? Eu não consigo às vezes nem lembrar. Sim, porque o nosso racional, ele pode voltar quando ele está no automático. Porém, ficou armazenado, foi lá no inconsciente. O inconsciente se fala que é 90 a 95% de tudo. Ou seja, para explicar isso, mais ou menos também, nós usamos uma metáfora que seria mais ou menos como se fosse um iceberg. O nosso inconsciente seria a parte que está abaixo da água, que está lá atrás, lá por baixo da água. E o nosso consciente seria aquela parte visível do iceberg. A gente ilustra essa metáfora para que a pessoa entende que o nosso inconsciente é que fica tudo armazenado, porque o nosso racional, ele fica atuante, né? E quem tem que guarda essas informações que ficam lá atrás é o nosso inconsciente. Por que que a TRG faz você gerar, reprocessar primeiro o que ficou de ruim, mudando esse software, né? Reprocessando e gerando uma outra, colocando um software bom, faz gerar uma percepção melhor. E é assim que a TRG vê, e que queria deixar bem claro como funciona esse funcionamento passo a passo. Realmente precisaria de um vídeo mais longo, explicativo. Estou tentando minimizar aqui para que vocês entendam. Depois desse cronológico tem o somático, porque essas dores que ficam dentro da nossa cabeça, fica parecendo um vulcão. Por que que você, os psicólogos, a terapia convencional não atua? Porque normalmente é da fala, PNL, você vai, fala, 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 e é normal. Também nessa terapia se fala, mas porém ela vai e te reprocessa. A diferença está aí e vai gerar essa sensação nova. E esse problema que fica na sua cabeça o tempo todo, no inconsciente, faz gerar no corpo, somatiza para o corpo. Essas dores emocionais, elas passam para o nosso corpo, somatiza-se. Tem que ser trabalhado também. Por exemplo, você pode pegar a dor inerente a um trauma, a um problema emocional, e revertê-la para que você possa falar sobre o que você sente e voltar na dor emocional. A gente inverte a situação. Ok. Depois tem a parte do temático. O que é o temático? O temático nós vamos falar dos temas que mais te marcou, que mais conseguiu te afetar emocionalmente. É simples, não tem muito. É os temas básicos. O terapeuta vai anotando, fazendo aquela análise e colocando em pauta, voltando no temático, no tema que mais lhe marcou. É muito interessante. Depois do temático, se você limpou o passado, você agora vai limpar o futuro. Mas como assim? O futuro nem existiu? Porque você é o que você viveu no seu passado. O que está armazenado em você, é aquilo que você viveu no passado. O seu futuro normalmente seria projetado de acordo com o seu passado. Se você consegue limpar o passado, você também tem que limpar o seu futuro. As suas possibilidades vão ser abertas para que você projete bem o seu futuro. E depois tem o quinto e último passo, que é a potencialização. Depois que fez todo esse trabalho, a gente vai potencializar você na sua melhor energia para que você realmente, depois de tudo feito com um protocolo e entendendo basicamente o funcionamento da TRG, você sim poderá ter alta e vai realmente ver a importância dessa terapia nova. Um abraço a todos, fiquem com Deus.